O inimigo estuda você. O inimigo conhece você. O inimigo observa como você se comporta em determinados cenários. Ele observa como você se comporta perto de certas pessoas. O inimigo observa onde seus olhos vão. Observa o que suas palavras dizem. Observa o que você escolhe ouvir. Ele vê o que você faz em segredo. Vê como você se comporta em particular. E ele usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e colocá-la diante de você. Ele tem muitas estratégias, mas todas as suas estratégias são baseadas no engano. O único poder que o inimigo pode ter sobre você é o poder que ele te engana para dar a ele. Agora, existem muitas estratégias enganosas do inimigo, mas quero me concentrar em apenas duas para que possamos realmente nos aprofundar e ver exatamente como elas funcionam contra nós em nossa vida cotidiana. Mas eu quero que você escreva nos comentários agora: Deus, abre os meus olhos. Que essa seja sua oração por discernimento. Que esse seja o seu compromisso de estar vigilante sobre o reino sobrenatural. Lembre-se disso. Tudo sobre o reino do inferno é construído sobre sombras inconstantes. Todas as armas, todos os ataques, são apenas formações, figuras sombrias. Então, no momento em que você apresenta qualquer coisa que tenha a ver com o reino das trevas para a luz do Espírito Santo, o poder das trevas se dissolve. A luz erradica a escuridão. O que a luz faz com a escuridão? Dissolve a escuridão. Por suas próprias naturezas, pela necessidade de suas naturezas. A luz e as trevas não podem coexistir. A presença de um significa a ausência do outro. E assim, em sua vida, você tem que receber a luz do Espírito. Agora você tem o Espírito Santo vivendo em você. Você tem o poder de Deus residindo em você. Você foi posicionado em Cristo. Cristo está no poder e você está em Cristo. Então, por que nem sempre vemos a manifestação, a realização, a obtenção desse poder? Porque às vezes parece que vivemos derrotados, embora no Espírito saibamos que estamos posicionados na vitória? Bem, eu quero mostrar a você como o inimigo ataca. Na verdade, você pode estar sob o poder desse ataque, mesmo sem perceber. Então, primeiro, devemos entender que Satanás é chamado de tentador. Veja primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então o apóstolo aqui tem algumas preocupações sobre a fé do povo. Pense nisso aqui. O objetivo principal do inimigo é enfraquecer sua fé. Por quê? Porque se ele pode enfraquecer sua fé, ele pode impedir que você acesse e se torne tudo o que Deus deseja para você. Quando o inimigo te engana, ele te convence a não usar seu poder. Acho que deixamos o Espírito Santo decepcionado quando exageramos o poder demoníaco e minimizamos o poder do Espírito Santo. O que a Escritura diz? Maior é aquele que está em mim. Quem está em você? Bem, eu tenho uma grande força. Você tem uma grande força. O poder do Espírito Santo habitando em você. Recebemos domínio, poder e autoridade sobre as forças das trevas. E somos seres de luz porque refletimos a glória de Deus. No entanto, o inimigo nos engana, não querendo que usemos a força do poder que nos foi dado. Em vez disso, surtamos quando ele nos ataca. O que nós fazemos? Entramos em pânico quando não entendemos como o inimigo está vindo contra nós. Quando enfrentamos provações e tribulações, de alguma forma tomamos isso como prova de que Deus nos abandonou. Prova de que o inimigo de alguma forma ganhou poder sobre nós. Não, meu amigo. Você tem o poder do Espírito Santo residindo em você. Acho que os crentes também entendem sua identidade em Cristo. Essa crise de identidade é o que impede muitos crentes de entrar e perceber a força desse poder. Nós fomos resgatados. Fomos cheios do Espírito Santo. Mas muitos de nós não percebemos, atualizamos ou experimentamos o fruto dessa liberdade simplesmente porque nos enganamos ao não abraçá-la. O inimigo te engana. Ele exagera seu poder sobre você. Ele quer que você se sinta preso. Ele quer que você se sinta amaldiçoado. Ele quer que você sinta que ele é uma grande e imensa força sobre você que você simplesmente não pode quebrar, não importa o quanto tente. Isso é uma mentira do inimigo. Você está sendo mantido no lugar porque não percebe o poder que lhe foi dado. E assim, a Escritura o chama de tentador. Ele coloca diante de nós as coisas que ele acredita que nos farão escolher o pecado em vez de Deus. Vamos pensar em Mateus 4. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo tentou 3 vezes oferecer-lhe algo que satisfizesse os desejos da carne. Bem, Jesus, é claro, resistiu.
Mas a verdade é que, se o pecado fosse um produto, os demônios seriam vendedores. Mas aqui está a realidade. Embora os demônios possam tentá-lo, eles não podem pecar por você. Muitas vezes os cristãos tentam culpar os poderes demoníacos por suas decisões pecaminosas e desobedientes. Bem, não posso parar de fazer isso porque é um demônio e não posso me libertar desse demônio porque não entendo o segredo do poder do demônio. E este é o sistema de crença sob o qual muitos crentes ficam presos. Eles nunca se libertam porque simplesmente não percebem todas as mentiras em que já acreditaram. Eles concedem a premissa de que estão sob o poder do inimigo. Eles concedem a premissa de que o inimigo tem controle sobre eles de alguma forma, negligenciando completamente a realidade do fruto do Espírito, que é o autocontrole. E assim nós que temos o Espírito Santo temos controle sobre nós mesmos. Mas o que o inimigo faz é apresentar o pecado. O que o inimigo faz é tentar tornar o pecado atraente, como fez no Jardim do Éden. A serpente não comeu aquele fruto em nome de Eva. Eva comeu, Adão comeu. Mas a serpente falou, a serpente usou suas palavras. O que é engano? Lembre-se disso. Toda tentação bem-sucedida está, em última análise, enraizada no engano sombrio. Por quê? Porque você acredita na mentira de alguma forma, que esse pecado irá satisfazê-lo. Você acredita que vale a pena trocar a preciosa comunhão que você tem com Deus por tudo o que o inimigo está oferecendo a você. Então o inimigo apresenta, e ele não vai te tentar com algo que não te tenta. Pense sobre isso. O inimigo estuda você. O inimigo conhece você. O inimigo observa como você se comporta em determinados cenários. O inimigo observa como você se comporta perto de certas pessoas. Observa onde seus olhos vão. Observa o que suas palavras dizem. Observa o que você escolhe ouvir. Ele vê o que você faz em segredo. Ele vê como você se comporta em particular. E ele usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e colocá-la diante de você. E assim o inimigo não vai tentar você com algo que não o tenta. Ele vai usar algo que você aprendeu a desejar. Ele vai usar algo que você treinou. E sim, você se treina para desejar coisas. Esse é o fato da questão. Quando escolhemos um vício, uma tentação repetidas vezes, estamos programando nossos corpos para desejar aquilo que estamos escolhendo. E os demônios se aproveitam desses desejos. Eles tiram vantagem desses pontos fracos. É por isso que parece que quando você está indo bem, quando você finalmente se sente conectado com Deus, de repente uma tentação vem em sua direção, algo oferecido a você na forma que o tenta. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam para longe. Então aí vemos. A única razão pela qual somos tentados em primeiro lugar é porque permitimos que nossa carne crescesse em força. Se nossa carne não fosse forte, o inimigo não teria nada para tentar. Se mantivéssemos a carne fraca, as tentações seriam fracas. Quanto mais forte sua carne se torna, mais fortes se tornam os impulsos das tentações. E assim, em vez de manter a carne sujeita, em vez de aprender a viver no Espírito, em vez de viver um estilo de vida de oração e palavra e sujeitar a natureza pecaminosa, nós a alimentamos com o que ela deseja e deixamos o Espírito passar fome. Nós matamos nosso Espírito quando negligenciamos a oração. Nós matamos o Espírito quando negligenciamos a palavra. Alimentamos a carne quando escolhemos o entretenimento ao invés do espiritual. Constantemente, quando estamos tão distraídos com os cuidados e coisas deste mundo que nos esquecemos completamente da realidade espiritual na qual existimos. Você não é um cidadão desta terra, por mais estranho que isso possa parecer. Se você é um crente nascido de novo, você foi trasladado do reino das trevas e agora existe no reino dos céus. É assim que funciona.